Ok, sim, vamos continuar. Aqui está a pergunta que diz: em Mateus 18, Jesus nos dá uma parábola sobre falta de perdão e diz que também o Pai assim fará conosco se não perdoarmos. Isso seria um direito legal para o inimigo? Não. Na verdade, o que isso faz é dar a você o direito legal de nascer de novo ou não, ok? Isso mostra como você nasce de novo. Então, há um processo de você se submeter sua vontade a Deus para nascer de novo. Isso inclui você receber a Jesus e andar em seus caminhos, certo? Então, isso não tem nada a ver com o direito legal do inimigo fazer algo assim. Tem a ver com você estar certo com Deus, no sentido de nascer de novo. Você tem que se lembrar de que Jesus nunca falou com uma pessoa nascida de novo. Todos os seus conselhos, todas essas coisas foram para pessoas que não nasceram de novo, certo? Isso não significa que não devemos viver de acordo com isso, mas aqui está o problema. As pessoas pensam, e isso é o que eu vejo em muitos cristãos, é que todos os dias eles estão tentando se certificar de que eles não têm nenhuma falta de perdão, essa coisa, aquela coisa e todas essas coisas, ok? E o problema é que as pessoas estão tentando viver uma vida de ressurreição sem morrer. Veja, você pode passar o resto da sua vida tentando ter certeza de que está perdoado. Mas isso não é bíblico, e você não vê isso mencionado em nenhum outro lugar, além dos evangelhos. Ok? O que você tem que perceber é que, para você realmente nascer de novo, primeiro você deve realmente morrer. Então, isso significa que você está morto, não é mais você quem vive, mas Cristo é quem vive em você. Então, é muito mais fácil morrer e viver em um estado onde você não pode se ofender do que viver em um estado onde você está constantemente tentando perdoar. Veja, agora, eu sei que alguém tem algo contra mim. Se eles viram algo contra mim, então eu tento ir até eles e eu vou pedir perdão. Ou, mesmo que eu sinta que não é minha culpa, ou algo assim, eu vou até eles. Mas, ao mesmo tempo, o ponto todo é que, número 1, você não pode me ofender. Porque qualquer coisa que você faz comigo, você não está fazendo comigo. E assim que você faz comigo, é como se isso fosse tipo, é com você, Jesus. Aqui está isso, é com você. Eles não gostam de você, que pena. Se eles não gostam de mim, eles não gostam de você. Porque nós estamos conectados, certo? E pessoalmente eu não obtenho o meu senso de propósito. Ou mesmo o meu senso de aceitação, ok? Se as pessoas gostam ou não de mim, isso realmente não importa. Eu não tento ofender, mas ao mesmo tempo não estou preocupado se eles estão me aceitando. Por quê? Porque eu fui aceito nos irmãos, no amado. A Bíblia diz, então, esse é aquele novo homem na realidade. É assim que funciona, porque eu reconheço que Deus me aceitou. Então, eu nem penso nas pessoas me rejeitando. Eu não poderia me importar menos, não faz diferença para mim. Por quê? Porque eu estou morto. Você vai a um funeral e você anda e olha para aquele cara no caixão, você olha para ele, você fica lá e diz, você está tão feio como sempre foi. Talvez, na verdade, você pode estar mais feio. Eu não tenho certeza, mas você é feio. Aquela pessoa no caixão não vai nem se mexer. Ela não vai ter que se segurar porque ela está morta. Então, é muito mais fácil apenas morrer. Se você acha que você vai viver em perdão e você sabe, perdoa, não perdoa, o que é falta de perdão, eu tenho alguma falta de perdão. Se você for viver dessa maneira, então quando as pessoas cuspirem em você, xingarem de nomes, perseguirem você, você vai retaliar. Porque você está vivendo no âmbito da alma. E você não pode viver no âmbito da alma. Se sua alma, se sua mente foi renovada para a palavra de Deus na mente de Cristo, então você não vai viver no âmbito da alma. Seu espírito vai estar no comando. Sua alma vai se submeter ao seu espírito e você vai viver sua vida no espírito. E você não responderá a eles. Se não responder a eles, como isso se chama? Você está morto. Isso não significa que você não ouve. É que você não deixa isso entrar em você. Isso não gruda em você. A Bíblia fala sobre não receber ofensas. Só porque as pessoas dão, não significa que você tem que receber. Você pode me xingar, me chamar de nomes, dizer isso, eu realmente não me importo. É por isso que muitas das coisas que as pessoas dizem, você ouviu o que essa pessoa está me dizendo sobre você? Eu não me importo.
Elas não são o meu juiz. Eu não vou ficar diante deles. O que eles dizem sobre mim, eles vão ficar diante de Deus pelo que eles dizem sobre mim. Por quê? Porque eu vou ficar e manter minhas contas certas com Ele, você entende? É muito mais fácil viver morto do que tentar viver em perdão e seguir as regras do cristianismo moderno. Porque as regras mudam toda semana. E você tem que descobrir qual é a mais nova moda. Ter certeza de que você está acompanhando, e isso é ridículo. As regras nunca mudam, nunca mudaram. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Essa é a vida mais fácil do mundo para se viver. É por isso que eu olho para isso e é como se as pessoas, se alguém me disser que vai fazer algo, eu espero que eles façam, ok? Eu espero que se você vai fazer, mas se você não vai fazer, não me diga que vai fazer, porque eu não me importo se você vai fazer ou não. Mas se você me disser que vai fazer, eu espero que você faça, certo? Mas se você não fizer, adivinhe, você não vai me decepcionar. Por quê? Porque eu realmente não espero nada de ninguém. Certo? Eu não espero. Eu agradeço a Deus por quem Deus trouxe e tudo isso é ótimo. Deus é minha ajuda, certo? E eu posso dizer a você que eu não poderia fazer isso sem Ele. Sem a equipe que temos aqui. Eu não poderia. A equipe de Deus, eles são incríveis. E eles me ajudam a cumprir a visão que Deus me deu. Mas meus agradecimentos, e agradeço a eles, provavelmente o suficiente. Mas ao mesmo tempo, minha gratidão vai principalmente para Deus. Porque Ele é a minha ajuda. A Bíblia diz, não tenha fé em um irmão, não confie em um irmão. Por quê? Porque eles vão te decepcionar. Então eu não me importo, minha confiança está em Deus. Minha fé está em Deus. E assim eu não me ofendo, não recebo ofensa e eu não fico desapontado. Mas o mais próximo que eu chego de ficar desapontado é quando eu vejo o potencial que alguém tem e eles escolhem vender isso por alguma coisa barata. Eles escolhem entregar isso ou não cumprir, não caminhar nisso. Isso é triste para mim. Isso é muito triste. Se eles se mantivessem constantes, se eles continuassem seguindo em frente, então eles seriam capazes de realizar coisas incríveis com Deus. Mas em vez disso, eles vão atrás do brilho, eles vão atrás de outras coisas, e eles são puxados para fora. E é triste assistir isso. Mas quanto a ficar ofendido, eu estou dizendo a você, eu vivo uma vida abençoada, eu estou alheio a um monte de coisas. Por quê? Porque eu não vou checar as coisas, eu não apareço nas casas dos membros da igreja e tento pegá-los pecando, eu não entro na casa deles e vou até a geladeira, vejo o que eles têm lá, que bebida alcoólica eles estão bebendo. Eu não faço isso, isso é entre eles e Deus. Meu trabalho é apresentar todo o homem perfeito em Cristo, o que significa apresentar a palavra para eles, ajudá-los a crescer até o ponto em que eles querem crescer. Isso é o que eu faço, certo? E por causa disso eu sou capaz de ficar na palavra e tirar algumas distrações que vêm e de vez em quando você é pego em uma distração e você fica tipo, como isso aconteceu? Não estava prestando atenção, eu apenas entrei naquilo. Agora estou todo distraído e você tem que se afastar. Mas é fácil viver uma vida disciplinada quando sua vida é abençoada. É fácil permanecer disciplinado, é muito fácil. Por quê? Porque é melhor as pessoas dizerem, bem, se isso não funcionou, se aquilo não funcionou, você voltaria para... Não há nada para voltar. Eu queimei meus barcos, eu os queimei, eles se foram, não há para onde voltar. Você diz, como você queima seus barcos? Uma das maneiras que eu fiz foi ir aos bares, que eu costumava frequentar, e eu nunca bebi, eu nunca provei álcool, mas eu ia aos bares e jogava sinuca e todo esse tipo de coisa, e ganhei um pouco de dinheiro aqui e ali, jogando sinuca e outras coisas. Mas o jeito que eu queimei minhas pontas é que eu coloquei uma camiseta de Jesus e uma grande cruz nela e fui lá e preguei. Ok? Você vai lá e prega uma vez. Você provavelmente não vai voltar, porque você estaria fazendo papel de bobo se você voltasse. E com certeza não vai voltar lá para jogar sinuca. Você pode voltar e pregar de novo, mas você não vai voltar lá para fazer isso. Você queima suas pontes. Sabe por quê? É tão fácil para mim quando alguém... Eu tive pessoas durante toda a minha vida me oferecendo algo. Você sabe como é fácil para mim dizer não? Você sabe por quê? Porque eu fiz um voto quando eu tinha 9 anos e nunca quebrei. Se você não quebra, é fácil não quebrar. Mas uma vez que você começa a quebrar, fica mais fácil quebrar. Então apenas estabeleça limites, estabeleça essas coisas e não as estabeleça no sentido de, bem, se eu não fizer isso, então Deus vai gostar de mim. Não, Deus gosta de você de qualquer maneira.
certo? Ele te ama, então sua disciplina não faz ele te amar mais. Pode facilitar como você pode receber as bênçãos dele, porque eu vou te dizer, se você estiver vivendo em pecado, você está gastando mais dinheiro do que deveria. Por quê? Porque o pecado custa, o pecado não é de graça, certo? Custa você se envolver e custa permanecer. E se você apenas sair do pecado, as pessoas dizem, eu preciso de mais dinheiro. Saia do pecado, você teria mais. Você seria capaz de colocar as coisas em ordem, ou qualquer outra coisa. Isso faz sentido para você? Estou pregando para a multidão errada, ok? Porque é fácil viver essa vida. E eu sou uma pessoa abençoada. Eu não sou, você sabe, eu desfruto da vida. Eu não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo. Eu não penso assim. Eu apenas ando com Deus e é divertido e eu aprecio isso. Isso não é algo que eu me esforço para fazer. É a coisa mais fácil do mundo. As pessoas perguntam, não é uma vida difícil do jeito que você vive, sempre na estrada e todo esse tipo de coisa? E eu digo, eu sou abençoado, eu sou um cigano, essa é a vida perfeita para o cigano. Isso é perfeito. Eu estou viajando, fazendo todo esse tipo de coisa, não é difícil? Não, a Bíblia diz que o caminho dos transgressores é duro, o caminho do justo é abençoado. Eu sou abençoado. Isso não é nada difícil. Você quer ver o que é difícil? Deixe-me levá-lo de volta há cerca de 20 anos e eu posso mostrar-lhe a vida difícil. Eu estive lá. É por isso que eu sou tão grato por onde eu estou agora. Eu ouvi um cara, eu posso já ter contado isso outro dia, mas eu ouvi um cara no rádio esses dias e ele estava falando como ele era pobre e ele disse, cara, eu era tão pobre. Ele estava vendendo algum programa para ficar rico, era só um comercial, eu acho que era no rádio. E ele disse, eu era tão pobre, tive minha eletricidade desligada 9 vezes e eu me lembro de pensar, pelo menos você podia contar. Você não era pobre. Quando você é pobre, você não consegue contar o número de vezes que você foi cortado, certo? Isso é ser pobre. Então, de qualquer maneira, minha esposa diz para não contar essas histórias às pessoas. Elas não precisam saber essas histórias. E eu sou grato a Deus, certo? Graças a Deus, eu não sou o que eu era. Amém? Minha sogra está feliz por eu não ser o que eu era. Minha família está feliz por eu não ser o que eu era. Os departamentos de polícia estão felizes por eu não ser o que eu era. Todos estão felizes, amém? Então, vamos voltar ao manual. Isaías 53. Eu só vou mostrar essas coisas. Essas são coisas que você pode estudar. E são coisas que você pode passar muito tempo fazendo. Então, não vamos entrar no ponto que você acaba sabendo grego, hebraico, quando terminarmos. Nós já passamos os alunos por isso, então não vamos fazer isso de novo, ok? Então, mas observe aqui no verso 4, eu vou ler desde o começo. É um capítulo curto. Quem tem acreditado em nosso relato? E a quem é revelado o braço do Senhor? Duas coisas que você pode sublinhar. Braço do Senhor. Toda vez que você vê as palavras ou o termo braço do Senhor na Bíblia, tem a ver com sua força, seu poder, algum tipo de poder exibido. Toda vez. Agora observe o que diz. Quem tem acreditado em nosso relato? E a quem é o braço do Senhor, o poder do Senhor revelado? Ele respondeu, sua própria pergunta. Você quer saber a quem o braço do Senhor ou o poder de Deus é revelado? Para quem acreditou no relato dele. É assim que você tem o braço do Senhor revelado a você. Você acredita no relatório dele? As pessoas o tempo todo me perguntam, você pode orar e concorda que o relatório do médico retorne bom? Não, eu não vou, elas dizem. Por que não? Você não quer que ele volte bom? Eu não me importo se ele voltar bom. Você precisa tomar uma decisão no relatório de quem você vai acreditar. Você vai acreditar no deles ou você vai acreditar no de Deus? E é isso que realmente se resume. E eu tive pessoas dizendo, bem, mas se eu acreditar no relatório do médico, então talvez ele possa consertar. Bem, é melhor você esperar que sim. As pessoas entram nessas coisas e eu digo a elas, não vou orar para que o relatório do seu médico volte bom, eu vou orar para que você seja curado. Eu vou ministrar vida a você, nós podemos fazer isso, mas não vou pedir ao médico para concordar. Você vai ter que tomar uma decisão no que você vai acreditar. Certo? Eu poderia te dar pelo menos meia dúzia de histórias de memória de pessoas que receberam relatórios ruins dos médicos, foram ministradas, passaram pela cirurgia que o médico queria fazer, e quando eles fizeram a biópsia depois, descobriram que não havia doença no tecido que eles haviam removido. Elas tinham sido curadas. Mesmo assim, todos os testes mostraram que eles ainda estavam doentes, ainda tinham um câncer. Na maioria dos casos era câncer.
Uma senhora que eu sei particularmente, o médico disse, temos certeza de que você tem câncer de mama. E ela veio a mim apenas uma pilha de nervos, e eu entendo, porque é uma coisa assustadora de se ouvir. Isso atinge você automaticamente, e há uma carga de medo que vem com isso, com o espírito de câncer, vem o espírito do medo, eles trabalham juntos, então você tem que lidar com isso. E eu disse, vamos orar. Então nós oramos, ministramos a ela, então ela continuou, não ouvimos falar dela, por cerca de um ano, um pouco mais de um ano. Então a próxima vez que eu estive naquela área, ela veio até mim, e disse, eu fiz a cirurgia porque os relatórios voltaram todos iguais. Então eu passei pela cirurgia e eu fiz uma mastectomia dupla, então quando fizeram uma biópsia e outras coisas nos laboratórios, eles não conseguiam encontrar nenhum câncer. O medo a levou a fazer isso, porque ela acreditou no relato do homem, ao invés do relatório de Deus. Minha própria mãe havia sido diagnosticada com câncer 2 vezes na vida dela, e as 2 vezes os laudos, quando ela fazia o teste, o laudo dizia que ela tinha câncer. Mas uma vez era particularmente um tumor que você podia sentir. E ela foi lá, e os médicos fizeram o teste disse que havia câncer. E ainda assim, enquanto ela estava na maca se preparando para ir para a cirurgia, ela estava orando e ela disse, Deus, eu não entendo isso, você me curou na última vez, eu não entendo porque esse tumor ainda está lá, não deveria estar lá, você disse que eu estou curada, então é isso que eu acredito. Eu não concordo com isso. E ainda assim, ela ainda estava passando por isso. E ainda assim, ela disse para fazerem o teste mais uma vez. E o médico veio e atestou, sentiu mais para ver, e ele disse, você está certo, eu não vejo nenhum tumor. E ele disse, vamos fazer outro teste. Ele fez outro teste, fez um teste e o tumor apareceu no raio-x. Mas ele não podia sentir mais o tumor. E ele disse, eu não vou fazer nenhuma cirurgia até descobrirmos isso. Então minha mãe foi para casa. E finalmente ele fez vários outros exames de sangue e disse, você não tem mais câncer. Eu não sei o que o raio-x estava mostrando. Ele disse, eu não sei o que era aquele tumor. Parecia um tumor, eu não sei o que era, porque não há nada lá. Nós não conseguimos achar, nós não conseguimos. E não havia nada em seu sangue. Agora, se ela tivesse passado pelo raio-x, ela teria feito uma cirurgia. Então, chega um ponto em que temos que perceber que essas máquinas não são infalíveis. Deus é. Amém? Eu não estou dizendo o que fazer ou o que não fazer. Tudo que eu estou dizendo é as pessoas são tão rápidas em se mover, tão rápidas em se precipitar com essas coisas às vezes, e eu odeio dizer isso dessa maneira, mas às vezes só precisamos dar tempo a Deus para trabalhar. Amém? Deve ser instantâneo, mas muitas vezes somos rápidos demais para agir. Então, vamos ver aqui. Verso 2. Porque ele cresceu diante dele como uma tenda planta e como uma raiz de uma terra seca. Não tem forma, nem formosura, e quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele nossas faces igualmente. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Isso te dá uma boa ideia de como era a aparência de Jesus. Isso lhe dá uma boa ideia de como as pessoas responderam a ele. Veja o verso 4. Certamente, absolutamente, sem dúvida, ele suportou nossas enfermidades e carregou as nossas dores. A palavra carregou, você verá nas palavras logo após isso, entre parênteses. São palavras hebraicas e ambas significam que são tecnicamente sinônimos. Ambas significam exatamente a mesma coisa. Ambas significam carregar como punição por outro. Então outra pessoa não terá que carregar isso por ela mesma. Literalmente, essa é a definição. Agora, entenda. Isso é a coisa incrível. Isso é o que eu estava falando antes. Onde ele... Esse é o verso que é citado no capítulo 8 de Mateus, onde ele disse que certamente ele suportou as nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Agora, quando você vê que é a isso que ele está se referindo, então, quando ele diz que seguramente carregou as nossas dores, carregou como punição nossas doenças, por nós, para que não precisássemos, e carregou nossas tristezas, ou carregou como punição, para que nós não tivéssemos doenças, ok?
É o que ele está dizendo no texto. Ele diz, e o incrível é que, agora se você ler isso, aqui ele está falando sobre a cura física. Ele diz, contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Mas agora observe isso, observe esse texto. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Agora reparem nessas palavras, ele e nossa. Toda vez que diz ele fez isso por nossa, toda vez que é substituição, ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi ferido por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele. Então você vê essa substituição por todo o texto. E pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Então, toda vez é ele e nós. Ele e nós. Ele e nós. Você entende? Tudo que ele fez por nós. Então, não temos que... aqui está o ponto. Se você for até o fim, eu lerei o resto e depois vou voltar. Mas eu quero chegar a esse ponto bem rápido. Verso 6. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho. E o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e ele foi afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele foi tirado da prisão e do juízo, e quem declarará a sua geração? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele ferido, ou chagado, e ele fez a sua sepultura como perverso e como rico em sua morte, porque ele não tinha feito nenhuma violência, nem engano. Contudo, agradou ao Senhor feri-lo, e ele o submeteu ao padecimento. Quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá a sua descendência. E ele prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Ele verá o penoso trabalho de sua alma e estará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu justo servo justificará a muitos, porque ele carregará as iniquidades deles. Se você notar, aquela palavra sabal, que é a mesma palavra que foi traduzida no verso 4, a mesma palavra, só que é traduzida suportou em vez de carregou. O que isso significa? Significa que ele a suportou por nós como uma punição para que não tenhamos que suportá-la por nós mesmos. Lembre-se de que ele levou como punição por nós nossas iniquidades. Então agora ele está usando as mesmas palavras para a nossa salvação do pecado e da iniquidade, como ele usou no verso 4 sobre nossa cura física. Certo? E ele dividirá os despojos com os fortes. Se lembram disso? Porque ele tem derramado a sua alma até a morte, e ele foi contado com os transgressores. E ele carrega, então notem que é a mesma palavra usada no verso 4, como na sal. E ele carrega o pecado de muitos, e fez intercessão pelos transgressores. Agora, note que os versos 11 e 12 usam exatamente as mesmas palavras que são usadas no verso 4. Então, tanto faz. E sabemos que os versos 11 e 12 estão se referindo a ele levar nossos pecados e nossas iniquidades como um castigo por nós, para que nós não o suportemos. Não é verdade? Então, ele levou isso para longe de nós, para que saibamos que nunca mais teremos que andar no pecado, certo? Nunca mais teremos que suportar o peso da penalidade do pecado, porque ele suportou isso por nós. Agora, aqui nos versos 11 e 12, ele usa as mesmas palavras que ele usou no verso 4, como eu disse. O propósito disso é esse. Agora, aqui está o que eu quero que você entenda. Número 1, tudo o que ele fez com nossos pecados e iniquidades, de acordo com as palavras usadas, ele fez também com nossas doenças e enfermidades. Tudo o que ele fez com nossos pecados e iniquidades, ele fez com nossas doenças e nossas enfermidades. Nossas doenças, então, ou ele nos salvou delas,
e nós não temos que suportá-las, ou Ele nos salvou de nossos pecados e nossas doenças e não temos mais que suportá-los. Ou se Ele não nos salvou de nossas doenças, então não somos salvos dos nossos pecados. Porque essas mesmas palavras são usadas em ambos os lugares. O que Ele fez com um, Ele deve ter feito com o outro. Não há nenhuma razão gramatical, nenhuma razão teológica. Na verdade, não há razão para que alguém decida que os versos 11 e 12 são verdadeiros e o verso 4 não é. Mas, ainda assim, há denominações inteiras que decidiram esquecer todos os seus benefícios. Decidiram que só os versos 11 e 12 é bom. Agora, se você for escolher um verso, é bom ter os pecados perdoados, certo? Mas se você for apenas escolher um verso, se você for apenas ler e escolher um verso, você deve escolher o primeiro verso que você lê. E tem a ver com a cura, certo? Você entende o que eu quero dizer com isso? Se você for apenas ler, mas agora observe o que ele diz. As pessoas dizem, bem, se isso é verdade, por que ainda adoecemos? Por que não vejo cura o tempo todo? Eu vou te dizer a resposta agora. Veja o verso 12. Portanto, eu dividirei para ele uma porção com os grandes, e ele dividirá o despojo com o forte. Bem, aqui está a resposta. Quer saber por que você não experimentou a cura, às vezes, que nos foi prometido? É porque ele divide o despojo. O que é despojo? O despojo disso é o que ele pegou de volta do inimigo. Então, quando ele os trouxe para nós, não precisamos estar doentes, não temos que andar no pecado. Mas o inimigo traz essas coisas. Então, o que ele providenciou para nós é a liberdade. Essa liberdade é o despojo. Com quem ele divide o despojo? Com os fortes. Não com as pessoas que sentam e dizem, por que isso acontece comigo? Por que Deus não fez algo? Não, eles não são fortes. Ok? Aqui está o que a Bíblia diz. Os olhos do Senhor procuram de um lado para o outro sobre a face da terra, procurando aqueles a quem ele pode se mostrar forte. Como você permite que ele se mostre forte? Quando você acredita no relato dele. Quando você acredita no relato dele, ele é capaz. Agora você diz, bem, mas Paulo disse que quando ele era fraco, é quando ele era forte. Porque foi na fraqueza dele que Deus foi capaz de mostrar sua força. O que isso significa? Tudo que Paulo estava dizendo era, eu não me considero, eu não olho para mim mesmo e digo o que eu posso fazer. Eu reconheço que não posso, e então eu me glorio no fato de que Ele está em mim, e é na força dele, certo? Seja forte no Senhor e na força do seu poder. A sua força é o que diz Kratos, força e poder. Devemos ser fortes na sua força. Posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, com quem faz ele dividir o despojo? Com os fortes. Quem são os fortes? Aqueles que deixam Cristo fortalecê-los, para que eles obedeçam a sua palavra, creiam em seu relato, e esses são os que veem o braço do Senhor, o poder de Deus exibido. Agora, tudo isso está bem ali em Isaías 53. Não temos que ir em qualquer outro lugar para vê-lo. Já levamos você para Mateus 8, 1 Pedro 2, mas está bem ali, para todos verem. E ainda assim, é isso que tantos chamados teólogos discutiriam. E ainda está bem ali, na gramática do próprio texto. Certo? Se você quer uma prova, aí está. Está bem aí. E depois tem mais. Poderíamos ir ainda mais longe. Na página 83, dizer que Deus, por exemplo, dizer que Deus está usando a doença ou enfermidade para te ensinar alguma coisa, é dizer que a doença é o Espírito Santo. Ou que o Espírito Santo é o espírito de enfermidade. Por quê? Porque ele disse que o Espírito Santo, quando viesse, ele iria te ensinar, te guiar, ele vai te guiar a toda a verdade. Então, se você está dizendo que a doença ou enfermidade é Deus que está usando para te ensinar, agora entenda que você pode aprender algo. Mas uma coisa é você aprender algo, outra coisa é dizer que Deus está usando isso para te ensinar. Certo? Você pode aprender a não segurar um prego errado quando você acerta sua mão, por causa de como você segurou, certo? Mas você não se vira e diz,
Deus está tentando me ensinar algo. Não, você pode aprender com isso, mas Deus não queria que você esmagasse seu dedo. E eu ouvi as pessoas dizerem, bem, você não entende, Deus, eu finalmente entendi, Deus, quando eu fiquei prostrado por causa do meu ataque cardíaco, Deus tem um jeito de chamar sua atenção, certo? Não foi Deus que chamou sua atenção, foi seu ataque cardíaco, certo? E as pessoas atribuem a Deus, Deus está fazendo. Eu ouvi as pessoas dizerem, bem, você conhece Deus, Deus tem uma maneira de obtê-los, os carros quebram e as coisas acontecem na sua família se você não der o dízimo. Você pode pagar a Deus ou você pode pagar o médico. Isso é ridículo. E honestamente, se isso é verdade, se eu dou o dízimo ou dou em ofertas para manter doença ou enfermidade longe, então isso faz Deus como uma máfia. Sabe? Isso é dinheiro de chantagem. Isso é extorsão. Ei, se você não me pagar, eu vou te visitar com uma catástrofe. Mas se você me pagar, imagina Deus parado lá dizendo isso. Vai me pagar ou esquece? Não, esse não é Deus. Ok? Lembre-se, é Deus, o Pai, não o padrasto, como ele disse, amém? Ok? Então temos que perceber isso, certo? Temos um bom pai, ok? Não um bom sujeito. Podemos passar o dia todo nisso, nós temos um bom pai. Mas temos que perceber, todas essas coisas que as pessoas dizem sobre Deus, às vezes temos essa ideia dele. E temos que mudar todo o nosso pensamento, porque isso não é a maneira dele pensar. Amém? E ele disse que é o Espírito Santo que nos ensina. Então, quando você começa a dizer, Deus está usando isso para me ensinar, você está dizendo que o Espírito Santo é aquela doença, ou você está dizendo que o Espírito Santo é o espírito de enfermidade, ou o que quer que seja. Você percebe o quão perigoso é? Lembra os fariseus disseram sobre Jesus? Lembra do que eles disseram a ele? Você está expulsando demônios pelo diabo. Você está fazendo isso pelo diabo. E Jesus disse, é melhor você ter cuidado. Todos os tipos de pecados serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem nessa vida, nem na futura. Isso é algo bem pesado. E note, eles estavam dizendo, eles estavam atribuindo ao diabo as obras de Deus. O que você acha que os cristãos fazem quando dizem que Deus está usando essa doença para te ensinar? O que você está fazendo? Você está atribuindo a Deus as obras do diabo. É exatamente o oposto. Mas é o mesmo coração, é a mesma atitude, é tão ruim quanto. É exatamente o oposto. Você percebe o que ele disse em Salmo 78? Ele disse, quando eles estavam no deserto, eles me tentaram todos esses anos. Eu mostrei a ele todos os sinais poderosos, a eles todas as maravilhas, e eles eram duros de coração, obstinados. E eles me tentaram. Ele continua dizendo isso. E quando você volta e lê como eles o tentaram, e ele disse que a terra se abriu e os engoliu, você sabe que coisa horrível eles fizeram para tentá-lo? Eles disseram, Deus, por que você nos trouxe aqui para morrer? Agora, pense nisso. E Deus disse, vocês estão me tentando. Vocês estão me acusando dessas coisas. Vocês estão perguntando por que eu os trouxe aqui para morrer. E isso foi tudo que eles disseram. Por que você nos trouxe aqui para morrer? Não havia sepultura suficiente no Egito? E ele disse que eles tentaram. Esse povo, como esse coração duro, me tentou. E ele disse, foi por isso que eles ficaram no deserto. Agora, quão pior é dizer, por que você nos trouxe aqui para morrer? Como é dizer, Deus, por que você deixou isso acontecer? Não é a mesma coisa? E ainda assim nós olhamos para eles e dizemos, cara, aqueles israelitas, eles eram idiotas. Eles tinham fogo a cada dia, coluna de fogo à noite, e nuvem de dia, e fumaça, e tudo isso acontecendo. Todas essas coisas, o mar vermelho se abrindo, o maná caindo do céu, carne caindo, todos esses milagres. E eles ainda não acreditavam, sim. E o que você viu? Olha o que Deus fez em sua vida. E ainda assim olhamos para trás e eu não posso acreditar que Deus vai deixar isso acontecer comigo. O que Ele fez por você? Olhe para o passado. Então você tem que lembrar o que Ele disse no passado. É por isso que o Salmo 78 está lá. Ele disse que escrevemos isso para que eles pudessem contar aos seus filhos, os filhos dos filhos, para que eles não crescem e não fizessem as mesmas coisas. Não fossem duros de coração como seus pais. O que aconteceu conosco aqui na América? Nós tivemos nos anos 50, final dos anos 40,
início dos anos 50 até início dos anos 60, nós tivemos um grande movimento de Deus, chamado A Voz da Cura. Tivemos Jack Cowie, A. Allen, William Branham, Oral Roberts, todos esses caras. Eles iam por todo o país e quase todas as noites, ou pelo menos uma noite da semana, eles estavam em nossos aparelhos de televisão, passando e mostrando curas e mostrando reuniões acontecendo e a pregação. Então, tudo ao vivo, você podia ver bem ali curas acontecendo, coisas incríveis acontecendo. E ao invés da igreja se apropriar disso, a maioria das denominações, até os espirituais, os expulsaram. Porque não gostavam da maneira como faziam as coisas. E não se apropriaram disso e disseram, isso é verdade e queremos seguir em frente. E por causa disso, imediatamente depois desses acontecimentos, você sabe, tivemos a invasão britânica, tivemos o início da música rock and roll, tivemos rodas, todas essas coisas acontecendo. Dependendo de quem você acredita, ou veio da Inglaterra, ou começou em Memphis, certo? Mas de qualquer forma, era Deus tentando fazer com que as pessoas, foi um chamado à justiça. E em vez disso, as pessoas se voltaram para a rebelião nos anos 60. Foi a rebelião. E nos foi dada essa oportunidade incrível de agarrar a verdade e o poder e mostrá-la aos nossos filhos. Mas em vez disso, tudo que fizemos foi falar mal disso e falar sobre isso. Eu aposto que era falso. Eu aposto que essas pessoas não eram cadeirantes de verdade. Eu aposto que ele pagou a eles. Eu ouvi isso de outras pessoas e as pessoas diferentes dizem coisas. Você sabe o quão idiota seria um pregador pagar alguém para sair de uma cadeira de roda? Você sabe o que isso significa? Ele vai pagar o resto da sua vida, porque no minuto em que ele parar, eles vão contar. E não valeria a pena para tirar alguém de uma cadeira de rodas pagar por isso. Eu estava em Nova York uma vez e nós começamos essa reunião, eu já disse aos nossos alunos do DBI, mas eu estava nessa reunião, acabamos de começar, primeiro dia, primeira coisa, eu me levantei, estava em uma plataforma, cerca de 1,80 m de altura, eu estou lá em cima, estou pregando e há mesas ao redor. E há um piso aberto e eu começo e apenas abro com uma oração e nem sempre abro com uma oração. Eu fiz naquele dia, talvez eu não devesse, eu não sei, mas eu comecei a orar, eu estava com meus olhos fechados. Agora eu sei porque diz, observe e ore, vigie e ore, porque você precisa vigiar enquanto ora. E eu estou orando e bem no meio, uma senhora se levantou, mudou-se para o meio do chão aberto e começou a gritar, eu te odeio, você não deveria estar vindo para cima de mim, eu estou no meio da oração, as pessoas deveriam ser respeitosas. Eu abro os meus olhos e estou olhando e você tem aquela fração de segunda, tipo, o que eu fiz para você? Eu nem conheço você, já nos conhecemos antes? Então você percebe, é um demônio, é isso, é o diabo. Tem que ser um demônio para me odiar. De qualquer maneira, eu estou sentado lá, olhando para isso, eu estou de pé por um segundo, e você tem aquela fração de segundo onde você não sabe o que faz, então você está meio que tentando descobrir, mas ao mesmo tempo você não tem tempo para realmente pensar sobre isso, e eu me lembro de William Branham, e na verdade algumas outras pessoas que tinham pessoas assim se aproximando delas. Um estava com uma arma, estava apontando para ele, e Branham disse, não, você vai dobrar seu pensamento, e em uma fração de segundo, estou repetindo isso na minha cabeça, e essa mulher gritando, ela parou e disse, você terminou? É tudo que você tem? E ela para, e eu pulo para baixo da plataforma, e caminho até ela, e ela está de pé, nos olhamos cara a cara, e então ela começa, como se alguém tivesse jogado água nela, a água começa a sair dela, eu nunca tinha visto aquilo. Não podia ter sido só suor, eu nunca vi ninguém suar assim, era como água se derramando. E eu nunca vou esquecer, porque eu tenho estado em reuniões, eu tenho visto coisas que você sabe, onde eles gritam e berram, e a pessoa cai, eles pegam sua Bíblia e jogam sua Bíblia nelas, tentando manter o diabo embaixo. Eu não sei por que eles fazem isso, como isso funciona, mas eu estive lá e vi essas coisas, e eu estou de pé, e estou tentando descobrir o que fazer, e isso então começa a sair, e tudo está muito calmo e pacífico, e de repente aquela mulher apenas parada lá, e eu estou pensando, ok, você vai dobrar o joelho ao nome de Jesus, você vai dobrar o joelho ao nome de Jesus. E aquela mulher fica parada lá, e depois de apenas o que parecia muito tempo, mas foram apenas alguns minutos, e de repente ela simplesmente cai de joelhos, bam, no chão, e fica lá. Eu olho para ela, e estranho quanto parece, eu nunca tinha feito isso antes, então
Eu estava parado lá e peguei 2 dedos e disse, em nome de Jesus. Eu disse, pelo dedo de Deus eu te liberto, e apenas toquei nela. E ela ficou instantaneamente livre, sem manifestações. Não aconteceu nada. De repente ela estava acordada, ela estava lá, ela levantou, ela nem sabia onde ela estava. Ela voltou para a mesa e era hora de fazermos uma pausa. É tipo, não terminamos. Nem a primeira oração, eu voltei e disse, ok, vamos fazer uma pausa rápida. Então eu fui até a mesa de livros e eu estou tipo, uau, ok, isso foi diferente, nunca tinha acontecido isso antes. Na época, essa mulher era uma jovem negra, bem vestida, veio e disse, posso falar com você? Sim, senhora, o que posso fazer por você? Eu estive em muitas reuniões, estive em muitas igrejas, já vi demônios serem expulsos. Eu vi pessoas gritando, berrando, fazendo outras coisas, eu estava esperando para ver como você responderia. E se você tivesse respondido gritando e berrando, eu estaria fora daqui, porque eu estive lá, fiz isso, que eu estava farta com isso, e ela disse, eu nunca vi demônios expulsos pelo amor. Ela disse, eu estou aqui, o que quer que você tenha a dizer, eu estou aqui, e eu estou olhando, e eu estou tipo, você é a razão, é isso que eu estou pensando, Deus fez isso por você. Mas eu falei com a senhora que veio com a mulher que estava gritando, e quando eu comecei a falar com ela, e ela disse, eu sabia que algo estava errado, eu sabia, ela começou a agir, nós falamos sobre vir a essa reunião, estava tudo bem. Fui buscar ela hoje e ela viu estranha, estava calada, ela sentou-se ali e não disse uma palavra. Muito quieta, eu disse, bem, ela não estava calada quando ela se levantou no meio do chão. E ela concordou. E a mulher nem sabia onde ela estava. Não se lembrava de ter pegado carona, nada, mas a libertamos. Foi a coisa mais fácil. Coisa mais simples. Agora, aqui está a parte triste, ok? A mulher ficou livre, está tudo bem, nós fomos almoçar. Voltamos, algumas pessoas vieram até mim e disseram, as pessoas pensam e estão fazendo perguntas sobre essa libertação. Foi como eles chamam de... Quais são as perguntas? Foi muito fácil. Eles acham que foi encenado. E eu, o quê? Sim, eles acham que foi encenado porque foi muito fácil. Eu nunca tinha visto isso. Eu estou tipo, sério? Você acha que foi encenado porque foi fácil? É assim que deveria ser. Isso é o verdadeiro, não é a gritaria acontecendo por 2 horas. Todo mundo se reunindo ao redor, e alguns gritando, amarrando, está amarrado, os outros gritando, sai, sai. Tem todas as coisas diferentes acontecendo. Quando eu me levantei e voltei para a plataforma, e fui para cima deles, esqueça ensinar o que eu deveria ensinar. Eu só fui para cima deles, eu estou tipo, você acha que porque foi muito fácil, você acha que era falso, então expus a coisa toda. Se isso fosse falso, seria a coisa mais estúpida convencer alguém ou pagar alguém para fazer isso, porque vocês descobririam e teriam o barulho espalhado. E seria o fim do ministério. E eu disse, além disso, se não for real, eu não quero fazer parte disso. Eu poderia estar ganhando a vida fazendo outra coisa. Eu estava indo bem. Às vezes, outras vezes, não. Mas eu me lembro de mais de 9 vezes que minha eletricidade foi cortada. Mas houve momentos em que foi bom. Então, anote. Não deixe minha esposa ouvir essa sessão, ok? Edite essa parte, mas precisamos perceber que deveria ser fácil. Mas não aproveitamos. E por causa disso, os Estados Unidos foram na direção que foram. Porque as igrejas, elas não se levantaram para ser quem deveriam ser. E apresentar a verdade e apresentar as escrituras com poder. E é hora das igrejas se levantarem e serem quem devemos ser. Amém? Bem rápido, vou tentar ver se consigo fazer isso aqui. Vai comigo, eu vou te dar essa sim. Vai comigo para Romanos capítulo 8. Na verdade, quer saber, nós vamos parar porque já são quase 5 horas. Guarde o seu lugar. Amanhã começaremos aqui em Romanos 8. Amanhã de manhã. E nós continuaremos de lá. Porque eu não quero começar, porque assim que eu começar pode levar 30, 45 minutos ou mais. Então vamos apenas adiar para amanhã. Isso é, então, um bom dia, ok? Então, Pai, agradecemos porque sua palavra é verdadeira. Senhor, nós o bendizemos.
agradecemos por sua palavra, nós te agradecemos pela compreensão e revelação, sabedoria e justiça. Pai, nós apenas agradecemos e te louvamos. Agora, Pai, as palavras que foram expostas, as palavras que vieram por meio do teu Espírito, nós dizemos agora, deixa essas palavras permanecerem nas pessoas como flechas em suas mentes, elas não podem ser removidas até que atuem sobre eles. Então, Pai, te agradecemos em nome de Jesus, nós os abençoamos e que assim seja.